Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Na aula anterior nós falamos sobre escala absoluta, que também é conhecido como escala Kelvin, e também sobre zero absoluto. Nessa aula de hoje nós iremos falar sobre calor e sua propagação. Sou José Araújo e vamos dar início a mais uma aula. Vamos começar nossa aula falando sobre o que é energia térmica. A energia térmica, para ela ser explicada de uma melhor forma, é vista quando observamos o mundo material à nossa volta, que encontramos casas, prédios, plantas, automóveis, pessoas, a atmosfera, que é o ar, a água e tantos outros representantes da matéria. Todos eles têm têm o mesmo fato em comum, né? Que é o fato de serem formados por pequenas partículas, que são as moléculas. Essas partículas, elas possuem energia de agitação e a exceção ocorre no zero absoluto. Então, a gente pode dizer que essa energia térmica, ela é o somatório de toda essa energia associada à agitação das partículas de um corpo que recebe o nome de energia térmica. A energia térmica de um corpo, ela depende de dois fatores. Ela depende da energia da agitação média de cada partícula, que determina a temperatura do corpo, e do número de partículas que o corpo possui. A energia térmica de um corpo nada mais é que o somatório das energias de agitação de suas partículas, e ela depende da temperatura do corpo e também do número de partículas nele existente. Então, a energia térmica ela depende diretamente da temperatura absoluta do corpo, medida em Kelvin, e também depende da quantidade de graus de liberdade do sistema, isto é, o número de direções nas quais as moléculas elas podem se mover, vibrar, oscilar e até mesmo rotacionar. Nessa aula, nós veremos que a energia térmica é o somatório dessas energias de agitação com as energias de agregação das partículas. Essa energia de agregação, pessoal, é que estabelece o estado físico do corpo, se ele é sólido, se ele é líquido ou gasoso. Aí na figura 1 nós temos uma barra de chocolate. Vemos que essa barra de chocolate ela foi dividida em duas partes. E apesar de ambas estarem à mesma temperatura, a parte de maior energia térmica, a parte maior, ela possui mais energia térmica, que a menor, por ser construída de um número menor de partículas. Aí nós temos um conceito extremamente importante que é o calor. O que é o calor? Se a gente colocar dois corpos de temperatura diferente em contato térmico, nós vamos notar que eles buscam uma situação em que as suas temperaturas elas se tornem iguais. Quando isso ocorre, dizemos que os corpos eles atingiram o equilíbrio térmico. Para que isso aconteça, o corpo de maior temperatura ele fornece certa quantidade de energia térmica ao de menor temperatura, e isso provoca uma diminuição em suas temperaturas e um aumento de temperatura no corpo inicialmente mais frio, até que se estabeleça um equilíbrio térmico. Essa energia térmica, quando é apenas enquanto está em trânsito, ela é denominada de calor. O que é o calor? O calor é a energia térmica em trânsito de um corpo para outro ou de uma parte para outra de um mesmo corpo, trânsito esse provocado por uma diferença de temperatura. Na figura 2, nós temos uma fonte térmica de calor, Observem que o calor ele flui espontaneamente da região de maior temperatura para a de menor temperatura. Nessa situação, o calor ele se propaga da extremidade da esquerda da barra em contato com o fogo para a extremidade direita. Note que o calor ele sempre flui naturalmente da região de maior temperatura para a de menor temperatura. E qual é a unidade usual de calor? Sendo o calor uma forma de energia,
No Sistema Internacional de Unidades, que é o SI, a sua unidade é o joule. Além do joule, a gente pode usar também a unidade de caloria, né, que é o cal, para avaliar essas quantidades de calor. Esse nome joule, pessoal, ele foi, né, uma forma da comunidade científica homenagear o físico, né, inglês James Joule, que, entre outros trabalhos, ele demonstrou a equivalência entre a energia mecânica e a energia térmica, né? Que esse assunto de termodinâmica nós iremos falar mais adiante. Uma caloria, né, ela é a quantidade de calor que 1 grama de água pura deve receber sobre uma pressão normal para que sua temperatura seja elevada de 14,5 graus Celsius a 15,5 graus Celsius. Então, a gente utiliza essas duas unidades de medida, né? Uma caloria equivale a 4,18 joule. Esse aproximação é feita para uma facilitação dos cálculos. É comum aparecer em alguns livros o valor de 4,2 joule para cada caloria, mas é só para facilitar mesmo os cálculos, ok? Então, a unidade de quilocaloria, ela equivale a 10 elevado a 3 calorias, que é um dos submúltiplos, né, utilizado aí na quilocaloria. Então, espero que todos tenham compreendido e até a próxima aula.